A Câmara aprovou o pedido de instalação de uma comissão processante para avaliar a cassação do mandato da prefeita Darcy Vera. Em sessão tumultuada, a Casa de Leis negou o pedido de renúncia do vereador Capela Novas, afastado durante a Operação Sevandija. 2 assuntos movimentaram ontem a penúltima sessão ordinária da Câmara Municipal. Com a presença de 18 vereadores, foi aprovada a instalação de comissão processante que vai analisar o pedido de cassação da prefeita Darcy Vera, afastada do cargo pela Justiça. A entrada do processo foi feita através do advogado Igor Lorenzato Rodrigues. Nós temos uma prefeita que foi denunciada pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo nos desvios vazados pela Operação Sevandija aqui em Ribeirão Preto. Eu acho que agora é o momento certo da Câmara se redimir e trazer a população e a dignidade que a Câmara Municipal tem em Ribeirão Preto. Foram 17 votos a 0. O presidente Bertinho Scandiuzzi não precisou votar. Em seguida foram escolhidos os membros da comissão. Marcos Papa, presidente, Franzé, relator e Ricardo Silva. A casa não pode desconsiderar, em que pese punições que a Justiça já fez à ex-prefeita, essa casa é o parlamento da cidade. Houve um munícipe que pediu a cassação da prefeita, nós estamos ainda trabalhando nesse mandato e ela tem que ser considerada. A primeira providência da comissão é comunicar à prefeita através de ofício da decisão da Câmara. Notificação para que ela possa se defender. Hoje já vou me reunir com os membros da comissão, criando um calendário de reunião já para 2017. Outro assunto ligado com os intermináveis casos políticos na cidade foi a decisão dos vereadores em não aceitar o pedido de renúncia de Capela Novas, único parlamentar afastado pela Justiça e que conseguiu se reeleger. Após a leitura da carta renúncia ao cargo, que foi eleito em 2013, o pedido foi colocado em votação. 17 parlamentares votaram pelo não e decidiram continuar o processo de cassação aprovado na comissão médica. Se cassado, Capela Novas ficará inelegível durante 8 anos. O plenário negou o pedido de renúncia do vereador Capela Novas em face ao processo de cassação que está em andamento. O colegiado irá deliberar se cassa ou não o vereador. Caso não aconteça essa votação, o pedido de renúncia será acatado. O relator confirmou que o pedido de cassação será levado ao plenário na próxima sexta-feira, numa sessão extraordinária. Segundo Rodrigo, a Câmara já criou uma força-tarefa para analisar as possíveis liminares dos acusados, que poderão dar entrada até às 18 horas de amanhã. Teremos aqui muitas liminares, questões de ordem, enfim, para ser analisada agora pela Comissão de Justiça da Câmara Municipal. Luiz Fernando Luffy para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Davi Florim traz mais informações. Davi? Ximene, novos fatos podem acontecer até o recesso parlamentar. Aqui ao meu lado está o cientista político José Elias Domingos. José Elias, o que significa o fato de os vereadores não terem aceitado a renúncia de Capela Novas? Boa tarde. Boa tarde, Davi. Boa tarde a todos. A Câmara agiu muito bem, porque está correndo na Câmara um processo de cassação. E o vereador vem, de forma oportunista, renunciar ao seu mandato com medo de ficar inelegível por 8 anos. Então a Câmara ela agiu com firmeza. Os vereadores foram muito sensatos. Agora, sem tempo hábil, a Câmara abriu o processo de cassação de Darcy. Grande parte dos juristas considera que após o final do mandato, o processo seria nulo. Apesar de válida, a decisão demorou para acontecer? Sim, ela demorou para acontecer por um simples motivo, porque foi uma iniciativa que foi provocada pela sociedade civil, mais especificamente por um cidadão. A Câmara poderia ter se mobilizado muito tempo antes para poder investigar a conduta de Darcy Vera, porque esperou só agora no recesso referente a essa invocação. A Câmara tem autonomia para poder movimentar a sua comissão processante e também o seu conselho de ética, coisa que não aconteceu nos últimos tempos, A população hoje está muito mais atenta aos atos políticos. Os vereadores devem se preparar melhor para esta nova realidade? Sem dúvidas, na verdade, o vereador, ele deve satisfação à população, porque ele é o representante da sociedade. Então, o que a gente percebe muitas vezes no Brasil, que é uma prática política comum e também em Ribeirão Preto, é que o vereador, ele trata a política como algo privado. Ele trata a política visando simplesmente fortalecer os interesses pessoais dele, projeto de poder. Isso é nocivo demais. A gente sempre diz que quando a população fiscaliza bem os seus políticos, eles começam a se preocupar muito mais e consequentemente, a gente tem práticas políticas melhor. Para além da cassação de mandatos, os políticos da cidade têm uma prestação de contas com a população ainda para o ano que vem?
Sem dúvidas, né? Ribeirão ele tem um problema seríssimo. Nós temos um orçamento para o ano que vem de 2,9 bilhões. E o problema é que nós temos também um rombo gigantesco. Então o desafio para a partir do ano que vem é a Câmara dos Vereadores de Ribeirão Preto voltar de fato a exercer o seu papel, que é fiscalizar a prefeitura, coisa que não aconteceu também nos últimos 8 anos, né? José Elias, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Ximeni. Obrigada, Davi.